Bom, boa noite. Eu gosto de falar, é sempre muito importante, né, a participação da gente aqui, é sempre importante ter sempre vocês aqui conosco. É uma forma de a gente estar aprendendo um pouquinho e distribuindo também, né, distribuindo amor, paciência, perseverança. Eu gostaria de agradecer também, né, os nossos amigos que nos assistem pela internet e dar lembrar um pouquinho das nossas atividades aqui na casa, né? Às sextas-feiras, às 19h30, a gente tem um grupo de apoio a dependentes químicos, né? Tem uma equipe que trabalha com os dependentes e seus familiares, né? É um trabalho voltado estritamente para a parte, como posso falar, da doença em si mesmo, né? Que é tratado como uma doença, né? Então, quem tiver algum conhecido que possa estar encaminhando aqui para casa, às sextas-feiras, às 19h30. Tá? E o que é importante, que eles pedem para a gente falar, que não está aberto ao público em geral, né? É apenas aqueles que estiverem realmente passando pelos problemas, né? A gente tem sempre aconselhamentos, tem um pessoal que dá uma palestra sobre o tema, isso é bem importante também. Nós também fazemos um trabalho social aqui, que a gente distribui 70 cestas básicas, né? São famílias que são pré-cadastradas, é feita uma visita a essas famílias para ver realmente a necessidade de cada um, né? E é feita uma triagem, todo segundo sábado de cada mês a gente faz a distribuição dessas cestas, né? Além da distribuição das cestas, as pessoas que vêm até aqui assistem uma palestra, né? Sempre tem um tema como esse, como outros, para eles estarem assistindo. E a gente distribui também um lanche, um salgadinho, um doce, um chá, né? E tem o passe também. Aí eles recebem as cestas, vão cada um para suas casas. E algumas delas até acabam voltando outros dias da semana, está participando aqui com a gente também. É muito interessante, né? E dizer ainda sobre o trabalho de sábado que é desenvolvido também. Ali perto da estação Tietê, do Carandiru, né, tem uma equipe aqui da casa que distribui lanches, né? Hoje a gente está fazendo em torno de 100 lanches. Cada semana Cada semana é uma equipe que faz, há pessoas que sempre vêm ajudar também, né? Então é um trabalho bem interessante, muito interessante. Quem quiser participar, aliás, de todas as atividades aqui da casa sempre estão abertas, né? Com relação à entrega das cestas, com relação a essa ajuda aos lanches aos sábados. Nós temos também o curso que é feito aqui de doutrina espírita, só que ele já iniciou, né? Então infelizmente a gente não está aceitando mais, né? Até cadastro, e aí assim que voltar, quem quiser estar participando, conhecendo um pouco mais da doutrina, tá bom? Tá? E vamos receber também pelos amigos da internet as perguntas para a nossa irmã Kátia, que hoje vai fazer a palestra para a gente, ok? Queria aproveitar, então, que nós, nesse momento, possamos fechar nossos olhos e parar por um instante, no fundo dentro do nosso coração, e agradecer a Jesus essa oportunidade de aprendizado, que essas palavras que vêm através dessa irmã possam sempre nos ajudar na nossa caminhada, que essas palavras possam calar fundo dentro dos nossos corações, para que possamos, enfim, nos sentir em paz, espalhar essa paz, espalhar a fé, espalhar amor, sabedoria, que Jesus possa sempre continuar nos abençoando, para que possamos, enfim, receber o alimento necessário que viemos até aqui procurar. Lembrando que toda conquista depende sempre de nós, sempre do nosso primeiro passo, nossa mudança, nossa perseverança, o nosso reconhecimento de que, enfim, precisamos do amor do Pai, que Jesus possa continuar sempre abençoando essa casa e que possamos, enfim, Senhor, receber o necessário para que possamos prosseguir com muita paz, amor e sabedoria. Que assim seja. Kátia, seja muito bem-vinda, viu? Tá de segunda-feira. Eu espero sinceramente que todos recebam da Kátia de braços abertos, porque o que eu já vi de palestra dela é muito legal, viu, Kátia? Muito obrigado. São lições muito legais que eu tenho conseguido carregar e eu quero te agradecer em público, viu? Obrigado por tudo, tá?
Hoje o tema, então, é esquecimento providencial, né? O livro Desperte e Seja Feliz. Kátia, seja feliz. Obrigada, meu amor. Boa noite a todos, presentes e internautas, né? Cadê a luzinha que me falaram para olhar aqui? Onde que fica a luzinha? Não, me mandaram olhar se uma luz vermelha. Já, tá bom. Tá. Depois do que ele falou, minha responsabilidade só aumenta, né? E daí vocês vão falar assim, que coisa horrível, né? Não é fácil, né? É muito difícil essas coisas, né? Eu não sou humilde, não é um problema de que, não mereço, não é nesse sentido. Mas aumenta muito a responsabilidade quando a pessoa diz que a gente vai fazer um espetáculo, né? Espetáculo tem de todo tipo. Mas vamos lá. Porque coisa que eu não sou é modesta nem humilde, né? Isso já está definitivo na minha encarnação. Porque a gente conhecer os próprios defeitos não é um problema. Aliás, é a solução. Primeiro porque a gente aprende a lidar com algumas situações de forma muito prática. Porque tem coisas que a gente não adianta a gente querer se tornar humilde numa encarnação. É um exercício que vai precisar de algumas, porque não basta o orgulho. Tem a arrogância, tem a prepotência, tem o quanto se é exibido, e tem uma série, então, de situações no entorno que não adianta você se esforçar só para ser humilde. Porque você vai se frustrar, você não vai conseguir, e a coisa vai ficar muito difícil. Se a gente for trabalhando o que é possível, facilita muito. E a grande vantagem de nós sabermos quem somos e aonde nós temos que investir para melhorar, é que nós paramos de ter problemas pessoais. Porque quando as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, como você é orgulhosa, eu falo assim, fala alguma coisa que eu ainda não sei. Eu não vou me ofender, porque eu procuro me conhecer. A partir do momento que eu procuro me conhecer, qualquer constatação que venha de fora, ou seja, dos outros, pode ser melhor ou pior do que a que eu tenho a meu respeito. Mas eu já tenho uma opinião formada. Não que a opinião não vai mudar, é claro que muda, porque se não mudar eu sou teimosa e não estou evoluindo. Né? Mas a grande vantagem é que nós paramos de nos ofender com as coisas que as pessoas nos falam. E fica cada um com a sua opinião. Eu sou uma pessoa que tenho pavor de adjetivos, por vários motivos, até por esquemas profissionais. Porque o adjetivo só mostra como nós julgamos o outro. Não é? Então tem pessoas que são chatíssimas, tem pessoas que são insuportáveis, tem pessoas que são maravilhosas. As que são chatíssimas e insuportáveis, elas vão continuar chatíssimas e insuportáveis, porque dificilmente elas vão mudar de opinião. Né? As que são maravilhosas, um dia podem pisar na bola e a gente falar assim, nossa, eu nunca pensei isso, e a pessoa ficar pior que a chatíssima e a insuportável. Não é assim? Né? Não é esse o caminho? Então, adjetivo é um problema. Nós temos que começar a aprender a viver com o substantivo, que é o fato claro. Não aquilo rebuscado, pintadinho, com bolinhas, florzinhas, nem pintado de preto. A coisa não é assim. Né? A nossa vida não é feita ainda de coisas definitivas e absolutas. Tudo é relativizado pelo nosso processo evolutivo. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com o nosso tema, sim. Não estou fazendo, né? Porque a gente fala... O texto aqui, que é da palestra de hoje, é de um livro do Divaldo, psicografado pela Joana de Ângeles, que se chama Desperte e Seja Feliz. E o tema é o esquecimento providencial. E fala sobre o quê? Claro que sobre o perdão. Né? Sempre que a gente fala em esquecimento, vai cair no perdão. Por caminhos mais tortos ou mais retos, a gente cai no perdão. Ah, não, mas tem o esquecimento que a reencarnação possibilita. Sim, mas qual é o objetivo do esquecimento que a reencarnação possibilita? É o perdão. Podemos florear isso da forma que quisermos, mas nós vamos chegar sempre no mesmo ponto. Com um discurso mais bonito, um discurso mais feio, um discurso mais prático, menos prático. Mas por que nós não lembramos o que nós fomos no passado? Primeiro, porque para saber o que nós somos no passado, basta olhar a história da humanidade. Não é assim? E não adianta nós acharmos que fomos Francisco de Assis, né? Porque nós não estaríamos hoje passando pelas situações que estamos passando. Porque quando ele foi Francisco de Assis, ele já não se preocupou com as coisas que nós nos preocupamos hoje. Então, hoje, teoricamente, ele se preocupa
Muito menos. Com certeza hoje ele não brigaria com o pai, ele simplesmente deixaria as coisas fluírem. Porque naquela época ele brigou com o pai e rompeu com o pai, né? Hoje, com certeza ele não brigaria mais, ele não entraria em discussão com o pai. Ele poderia tomar a mesma decisão de se afastar e viver a vida dele, mas sem nenhum tipo de atrito. É assim que nós evoluímos. E eu estou falando isso não é para desmerecer a figura, é para perceber que ele também não conseguiu fazer tudo dentro dos moldes da lei divina, porque ele não é um espírito puro. O único que fez isso, que nós temos notícia da Terra, foi Jesus. Foi o único que viveu de forma coerente com tudo aquilo que ele pregou. Os outros, de vez em quando, deram umas escorregadinhas. Maiores, menores, né? Moisés tinha uns ataques de ira com aquele povo rebelde, né? É legal pensar nisso, né? Porque o povo era rebelde, merecia, mais ou menos, porque tem formas de você repreender. Não é assim? Se você tem um ataque de ira, a amorosidade vai para o vinagre. A amorosidade deixa de existir. E o objetivo passa a ser só a briga. Porque eu estou... E daí entra aquela briga horrível, né? Eu estou certo, você está errado. Aí o outro fala assim, não, mas eu estou certo e você está errado. E ninguém chega a acordo nenhum. Então, esse esquecimento da reencarnação, ele está ligado, na verdade, a nós não pagarmos o mico de ficarmos olhando para as pessoas, sabendo o que nós fizemos para ela e o que elas fizeram para nós. Porque isso é um horror, né, gente? Não tem coisa mais desagradável do que a gente aprontar alguma para alguém, mesmo sem querer, e dar de cara com a pessoa, sabendo que a pessoa está sabendo o que a gente fez. Isso é muito difícil de lidar. E é difícil até quando as pessoas nos fazem o bem. Porque quem nos ajuda muito, nós também ficamos com vergonha. Porque a gratidão é um sentimento para nós ainda muito complicado. Porque ser grato significa não pedir nada para o outro mais do que ele já deu. E significa lembrar que, independentemente do que a pessoa tenha nos dado, tenha sido bom ou não para nós, ela deu o máximo que ela tinha e o melhor que ela tinha. E a gratidão também nos faz sempre lembrar de situações nossas de dificuldade que nós queremos esquecer. Então, lidar com essas coisas é muito complexo para nós. Por isso, quando nós ajudamos as pessoas e elas se tornam ingratas, como a gente diz popularmente, né? Elas só estão fazendo o que muitas vezes nós fazemos, que é não lembrar das fases difíceis. Porque ninguém gosta de lembrar do que é desagradável. Por mais que a gente se acostume com o que é ruim, nós fomos feitos para vivermos em paz, em harmonia, ou, né, sermos felizes. Mas não a felicidade como nós entendemos aqui, a felicidade aqui na Terra, aqui no nosso padrão evolutivo, a felicidade das posses, da roupa de grife, do carrão, do iate, do helicóptero, da casa na praia. Não é essa a felicidade. É a felicidade da consciência tranquila. É a felicidade daquele que sabe, que Jesus chama de felicidade do justo, né? É a felicidade daquele que sabe que deu o seu melhor e fez o melhor que podia. Nem por isso ele está satisfeito achando que fez o máximo, não é isso. Mas fez tudo que podia. E aí não vai ter peso na consciência, não vai ter problema de consciência. A gente vê muito isso acontecer em situações em que se tem uma pessoa doente na família, que todo mundo cuida, vive em função dessa família, dessa pessoa, não é assim? Aí a pessoa desencarna e todo mundo começa a perguntar, pô, mas será que eu não podia fazer mais nada por ela? E isso gera uma angústia e um problema de consciência complicadíssimo. E não adianta muitas vezes a gente falar para as pessoas, olha, você fez até mais do que você poderia. Porque tem gente que vende todos os bens, gasta tudo que tem, não é isso? Para de trabalhar, vive em função daquela pessoa, mas acha que podia ter feito mais. Não é que podia ter feito mais, é que aí entra um outro fator no processo que se chama o egoísmo, que é o não querer perder fisicamente aquele ser que estava à nossa volta.
Porque aí nós não agimos como espíritos, nós agimos como seres que vivem uma única vida. Nós achamos que morreu, acabou, nós não vamos mais encontrar. Esquecemos que todos nós nos encontramos, todos nós nos relacionamos em planos diferentes. E que esta vida aqui na matéria não é a vida principal. A vida é a vida do espírito, não é a vida na matéria. Porque a matéria não tem vida. O espírito é que dá vida à matéria. E aí, o esquecimento da reencarnação é fundamental nesse processo. Porque ele que foi tão carinhoso comigo, se ele lembrar que eu fiz ele, de repente, se suicidar algumas encarnações atrás, né, ele já não me apresentaria desse jeito. Já falaria assim, povo, corre daqui, foge, porque essa mulher é perigosa. Não é assim? Que bom que a gente não lembra. Porque, não lembrando, os nossos relacionamentos já são tão complicados, não é? A gente vai falar, ai, meu santo não bateu. O problema não é que o santo não bateu. O santo não tem nada com isso, né? Aliás, para nós espíritas, nem existe santo, né? O que acontece é que a sintonia vibratória, às vezes, não é a mesma. Ou, como espíritos, nós sabemos que aquela situação, não obrigatoriamente a pessoa, tem alguma coisa que precisa ser resolvido em nós. E por isso nós somos resistentes. Porque por mais que nós saibamos que tudo evolui, nós não queremos ir para o desconhecido. Nós queremos ter o controle das situações. E a gente só consegue controlar o que nós sabemos, o que nós conhecemos. E evoluir é ir para o desconhecido, ou seja, é não ter controle. Não é ser descontrolado, né? É simplesmente não controlar as situações. Porque nós não sabemos o que é ser espírito mais evoluído. E os exemplos que nós temos foram crucificados, foram achincalhados, ficaram na miséria. Tudo isso materialmente, né? Mas isso nos convém? É isso que nós estamos querendo? É óbvio que não. Então, os exemplos que nós temos, além de tudo, nos tornam um pouco resistentes a avançar. Porque nós não conseguimos olhar o lado espiritual do processo. Nós olhamos apenas o lado material. Só fazendo um comentário, até para explicar isso, o novo Papa, não estou julgando se ele é evoluído, não é nada disso. Mas ele está trazendo uma série de comportamentos que está gerando movimentação no Vaticano, né? Porque ele não quer morar aqui, ele quer morar lá, ele não quer usar tal roupa, ele não quer aquilo, né? Ele está fazendo todo um buchicho, né? E isso está virando um problema, né? E tem gente falando de tudo. Então tem gente dizendo que ele é humilde mesmo, tem gente dizendo que ele quer aparecer, tem gente dizendo, né? E aí tem gente que já lembra da nacionalidade dele e já faz mais umas piadas desagradáveis. Porque é aquilo que eu falei lá no comecinho, a gente é adjetiva. Então nós temos que rotular. Ele tem que ter um rótulo. Ou de humilde. Ninguém pode olhar para ele e falar assim, gente, ele é só um cara que está evoluindo e tentando fazer certo. Ponto. Se ele vai acertar é outra história, mas qual é a intenção? É fazer certo? Tá bom, ótimo. Porque não é essa sempre a nossa intenção? Fazer certo? Se nós olharmos dessa forma, nós vamos ter que perdoar? Nós vamos ter situações desagradáveis a esquecer? Porque o esquecimento só se faz necessário quando nós não sabemos lidar com o problema. Basta ver que quando nós temos problema, nós falamos o quê? Para o mundo que eu quero descer, né? Assim, queria dormir um mês e quando acordar está tudo resolvido. Né? Ou seja, nós estamos pedindo o quê? O esquecimento. E aí quando Deus, pelo processo reencarnatório, nos permite o esquecimento parcial, nós reclamamos, porque queremos saber o que fizemos. Basta olhar para a história da humanidade. E basta olhar para aquelas dificuldades na nossa vida. O que nós temos que resolver? Quais são os problemas que estão sempre pulando na nossa frente e que nós nos revoltamos, nós nos descabelamos, nós choramos, nós reclamamos de Deus, dizemos que o anjo de guarda nos abandonou, que lá no centro não está resolvendo nada, e na igreja evangélica também não, eu vou procurar um pai de santo, porque eu vou fazer um desencapetamento, e a gente começa todo um processo de fora para dentro. Esses problemas que geram todo esse tumulto são simplesmente as coisas do nosso passado que precisam ser resolvidas.
Então precisa muito esforço para saber o que nós somos no passado? Eu costumo dizer, brincando com as pessoas, que com certeza não foi boa coisa, porque se fosse boa coisa, a gente estaria sendo bom. Não é. Não é diminuir ninguém, é nós perdermos uma coisa que se chama romantismo. Porque, na verdade, o romantismo é lindo, mas o problema é que nós deliramos. A gente começa a querer coisas mirabolantes, pensando em coisas grandiosas, sem construir a base para que essa coisa grandiosa se realize. Então a gente quer ser rico, mas não quer. Um marido rico que nos sustente, porque vai ter que obedecer, ainda mais se ele for bem mais velho. Não é assim? A gente não quer trabalhar. Eu não jogo na loteria. Como eu vou ser rica? E rica do quê? Quem é rico tem muito mais problema do que eu. Porque tem que aguentar a fila de gente pedindo dinheiro. Tem a responsabilidade de, com o dinheiro que ele tem, promover o desenvolvimento do outro. Ou seja, ele tem que gerar emprego, dar oportunidade de progresso intelectual e financeiro para as pessoas. Não é só usufruir. E ele tem que administrar o dinheiro. Eu tenho um amigo que diz que pessoas como Abílio Diniz, esse pessoal não dorme. Porque não dá para dormir pensando tudo que tem para resolver no dia seguinte. E é assim mesmo. É que a gente só vê o lado bonito da vida dos outros. A gente não vê a realidade. É isso que eu chamo de romantismo. É linda. A vida da Gisele Bündchen é linda. Maravilhosa. Levanta 4 horas da manhã no inverno, põe um biquíni e vai pousar no mar com a água batendo no pé. Agradabilíssimo. E aí, não pode ficar arrepiado porque isso aparece na foto. Agradabilíssimo, né? Nossa, que inveja. Não, gente. A vida, ela é real. Ela não é cor-de-rosa, ela não é amarelinha. Agora, depende do nosso olhar, a nossa vida pode ficar muito melhor. De que forma? Usando esse esquecimento, não só da reencarnação, mas o esquecimento das coisas desagradáveis. Quando nós vamos conversar, de um modo geral, a gente conta tudo de ruim. Pergunta pra gente como a gente tá e a gente responde por extenso. Não é? É assim? Faz a lista. Ai, olha, hoje eu acordei 5h30 da manhã, estava um dia assim, assado, daí caiu um toró, aí peguei o mau trânsito, aí isso, aí aquilo, aí cheguei no escritório atrasada, esbaforida, aí meu chefe fez isso, aí meu chefe fez aquilo, aí fui almoçar, a cozinheira queimou o arroz, a comida do restaurante estava um lixo, o cara ainda passou, jogou um copo d'água em cima de mim. É claro, se eu estou vendo só coisa desagradável, eu estou atraindo o quê para mim? Tudo que puder dar errado vai dar. Existe uma lei que se chama, não é a lei divina, se chama lei de Murphy. Essa lei é famosa, já está acho que na 3ª edição da lei de Murphy. E a lei básica dele é, se algo puder dar errado, vai dar errado. E vai dar errado por quê? Porque a gente se preocupa com o que vai dar errado, a gente não se preocupa com o que vai dar certo. Então, quando fala aqui do esquecimento providencial, e eu falei para vocês que tem uma relação profunda com o perdão, é porque nós temos que esquecer o mal. Mas não é aquele esquecimento de, olha, vão apagar da minha memória, não é amnésia, né? É esquecimento. Ou seja, você guardou alguma coisa num lugar e que não sabe onde está. Você esqueceu onde você guardou, mas você não esqueceu que tem a coisa, não é assim? Tá claro? E você só acha quando você para de procurar, não é? Não é assim que a coisa funciona? Quando você não quer mais, você encontra aquilo que você não estava achando. É assim ou não é assim? É, né? Por quê? Porque a hora que eu paro de procurar, eu deixei de ficar preocupada querendo saber onde as coisas estão. Então elas fluem. Eu permito que o universo faça o papel dele. Entre as frases de Jesus, tem uma que é a seguinte: fazei a vossa parte e o resto vos será dado por acréscimo da misericórdia divina. E qual é a nossa parte? É evoluir. Apegado aos problemas, nós evoluímos? Ou os problemas só aumentam? Tem uma coisa que alguns espíritas falam que me arrepia, que é assim, não, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Se a gente não sofrer, a gente não aprende.
Eu discordo radicalmente de tudo isso. Porque eu não estou no espiritismo pela dor. Eu estou no espiritismo pela possibilidade de reflexão que ele me permite e, principalmente, pela possibilidade de aprofundamento da reflexão em cima da mesma coisa. É um tema único, que sou eu e o meu processo evolutivo em relação com o outro da sociedade. Este é um tema único. Seja esse outro encarnado, desencarnado, esteja eu encarnado ou desencarnada, é esta reflexão. E como eu posso tornar a minha vida melhor e com isso facilitar a vida do outro. É um tema único. E aí a gente vai chegar um dia no amar ao próximo, né? Até lá a gente vai ter que fazer um monte de coisa no caminho. Mas quando nós nos apegamos à dor e ao sofrimento, nós evoluímos. A gente só evolui quando cansa de sofrer. Olha, eu não aguento mais, eu quero sair do buraco que eu me enfiei. Aí você toma providência, deixa o sofrimento para trás e vai à luta. O sofrimento que te levou a isso não foi o esgotamento gerado pela situação. Agora, será que a gente precisa chegar sempre em situações de limite para começar a caminhar? Será que nós não podemos começar ou a perceber os sinais de alerta, né? Ou simplesmente ficar esperto para não cair no buraco, não chegar nem perto do buraco? Porque Deus não nos criou para sofrer. Esse é um ranço que nós trazemos nesse processo evolutivo da humanidade que eu falei, que tem a ver com uma série de situações religiosas que nós vivemos no passado, que não tem nada a ver com a reflexão e com a busca de conhecimento. Tem a ver com uma fé imposta e vocês vão fazer aquilo que eu falar. Não é assim? E muita gente vem para o espiritismo querendo que a gente diga o que a pessoa tem que fazer. Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei o que nós temos que fazer de forma grandiosa. Nós temos que evoluir. E para evoluir nós temos que fazer o quê? Nos dedicar ao aperfeiçoamento. Ou seja, esquecer o mal e pensar no bem. Porque se eu penso no bem, o que eu vou atrair? Pelo menos alguma harmonia, alguma simpatia, alguma alegria. E se eu continuar atraindo coisa negativa, é porque eu tenho tempo para começar a receber de volta aquilo que eu não gerei. Se eu só reclamo, eu vou criando à minha volta uma energia da reclamação. A hora que eu começo, agora eu não vou mais reclamar. Então eu vou procurar entender tudo o que me acontece e tirar um aprendizado disso. Primeiro, eu tenho o hábito da reclamação. Essa mudança não é papumba. Eu vou ter que ficar muito alerta. Ficando muito alerta, eu vou ficar muito mais cansada, porque vai dar trabalho. Vai cansar, vai incomodar. De vez em quando a gente vai querer esquecer, vai reclamar de novo e vai caminhando. Só que toda aquela, é como pegar um balde com água, você encheu de água, aí você tem uma colherzinha de chá, daquelas ou um palito de dente para esvaziar a água do balde. Você não está mais enchendo o balde, mas até tirar toda aquela água, para ele ficar vazio e você poder ocupar com qualquer outro produto, vai precisar de um tempo. Que eu chamo aí de período de inércia. Ou seja, eu vou estar fazendo tudo para que a coisa mude e eu ainda não vou receber de volta o que eu estou gerando. Porque eu tenho que dar um tempo de acomodação. Porque a vida não é um tsunami. Por mais que a gente goste de emoção, que queira viver grandes emoções, que precise estar sempre com adrenalina e cada vez mais, os esportes atualmente promovem muito isso. Não é assim que nós vamos evoluir aos trancos e barrancos. Para a evolução se fazer, ela tem que ser sem sofrimento. Ela tem que ser lenta e gradual. Porque de um dia para o outro, nós podemos até ficar um mês sem ser maledicentes. Mas vai chegar no 32º dia e vai acontecer alguma coisa que toda a maledicência que eu não fiz ao longo de 30 dias, eu vou fazer naquele. Não é assim? Aí a gente vem com aquele discursinho da gota d'água. Foi a gota d'água. Não aguentei mais.
Não aguentou porque não tinha resolvido. Porque se a gente não tivesse enchendo nenhum vasilhame, a coisa fluiria de outra forma. Não teria gota d'água. Não teria nada armazenado. Então, esse esquecimento de que fala aqui é exatamente nós deixarmos outra frase de Jesus fantástica, que eu amo muito, essa eu uso muito, é a cada dia basta o seu mal. O que nós fazemos com o mal da nossa vida? E quando fala mal, não é o mal naquele sentido da ruindade. É o problema, é a dificuldade, é a desavença, é aquela pessoa que você fala bom dia todo dia, ela nunca responde, né? É aquela tia ou aquela prima chatíssima que te tira, né? Que adora, os colegas de trabalho que adoram fazer fofoca com o seu nome, essas coisas, né? A balança que não para de subir, você tenta parar de comer e o ponteiro continua subindo, né? É tudo aquilo que nos causa inquietação. O que nós fazemos com essas coisas? A gente deixa cada um no seu lugar, ou isso vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e a gente chega aos 50, 60 anos com uma bagagem pesadíssima. Aí estoura a coluna, estoura a vesícula, estoura o joelho, estoura o braço, estoura não sei o que lá, começa a ter problema de pressão, problema de coração, problema de diabetes. Vocês vão falar, ai, quadro horrível. Não é horrível não, porque eu estou chegando perto, já sei o que é isso. É assim mesmo que a coisa vai. Até os 30 é uma maravilha. Depois dos 35, começa... Depois que passa dos 50, tudo acontece. Por quê? O organismo está sobrecarregado. Durante 50 anos, ou no mínimo 40, vamos considerar que a gente começa a sobrecarregar com os 10, né? Mais ou menos. Não vai aguentar. O corpo está sobrecarregado. E as coisas vão começar a aparecer. E se nós começarmos a deixar cada mal no seu dia, isso vai acontecer? A gente vai chegar para alguém para discutir a relação? Não, não tem relação para ser discutida. Não tem o que ser discutida. A relação existe, mas não para ser discutida. Porque quem discute a relação está vivendo em paz e harmonia? Quem está tendo ciúme do outro está amando a si e ao outro? Quem aprisiona o outro à sua vontade faz o bem? Ah, não, mas é para ser bom para ele. Não. Cuidado, né? O outro pode realmente evoluir com o nosso sufocamento e nós continuarmos na mesma condição. E aí o outro vai nos deixar mais rápido do que nós imaginamos, porque ele vai para um padrão vibratório completamente diferente do nosso, e nós vamos ficar nos remoendo e chamando a pessoa de ingrata ainda. Então, quando se fala do perdão, do esquecimento, do mal, eu sempre gosto de pensar no seguinte: eu sou obrigada a perdoar? O que vocês acham? Alguém é obrigado a perdoar? Todo mundo tem que perdoar. Não por quê? Quando nós temos que perdoar? Quais as situações nós temos que perdoar? Todas. Não. Quando nós nos ofendemos, concorda? Todas as que nós nos ofendemos. Ora, se eu não me ofender, eu preciso perdoar? O perdão é obrigatório? Não! Nada é obrigatório. Aí tem uma outra coisa que nós vamos aprender na nossa vida. Nós não somos obrigados a nada. Agora, a evolução vai se fazer porque isso é lei divina e as leis divinas agem por ela mesma. Nós não temos que ficar pensando, ai, gravidade me segura aqui na Terra. Precisamos? Não. Segura. Porque as leis divinas são as leis morais e as físicas. O homem consegue simular a gravidade ou a falta da gravidade, mas ele não consegue fabricar a lei. O homem consegue clonar a matéria, mas ele não consegue fabricar a matéria do nada. Ou de algo que ele não sabe o que é, porque o problema é que o homem, a ciência, está procurando qual é o elemento primordial da matéria. Então ele não consegue fabricar do nada, ele parte de alguma coisa que já não é o primordial. É isso que significa uma experiência que tem lá na Europa, que é o CERN, que estão procurando a partícula de Deus, né, como chamam. É isso, estão querendo saber qual é a matéria primordial que deu origem ao universo. Ao universo não, cá entre nós, a Terra, né?
Porque eles partem do Big Bang, do sistema solar, não é o universo. Porque tem o universo que nós conhecemos e tem o universo. São coisas diferentes. O universo conhecido é aquele que os instrumentos materiais conseguem alcançar. E cresce todo dia. Vira e mexe, descobre uma estrela nova. E o universo é mais antigo do que a gente pensava. O universo é maior do que a gente imaginava. Sim, porque ninguém sabe o que é. Por isso que ele é infinito. No Livro dos Espíritos, no comecinho, entre a questão 1 e 15, tem uma... Fala dos atributos, é a parte que fala sobre Deus, e tem uma questão que Kardec pergunta assim para os espíritos. Deus é o infinito? E eles falam assim, não, infinito é só aquilo que nós ignoramos. Eu adoro essa resposta porque me esbofeteia, assim, né? Porque infinito é a minha ignorância. Por que ela é infinita? Porque eu não sei tudo. A hora que eu souber tudo, eu não tenho mais infinito. Porque eu tenho a informação. Aí eu sempre lembro do Vinícius de Moraes, que o amor é infinito enquanto dure, né? Por isso que ele acaba. Porque primeiro não era amor, era paixão, né? Era um monte de coisa que não era sensualidade, mas não era amor. O amor não acaba. Porque se o amor acabasse, depois de 2000 anos que Jesus veio aqui viver e nos dar o exemplo de como deveríamos conduzir a nossa vida, acho que ele já teria cansado, né? 2000 anos é suficiente para o amor acabar? Quando a pessoa não faz o que a gente quer? É suficiente ou não? Acho que né? Pra gente bastam 6 meses, 10 anos. Depende da pessoa, nem meia hora, né? É legal a gente pensar sobre essas coisas. Porque o amor não acaba, o que acaba são outros sentimentos. E não é que eles acabam. Eles se transformam. Nada acaba. Isso a física já mostrou, né? A ciência material já mostrou. Tudo se transforma em outra coisa. Ora, então se eu acho que uma pessoa é insuportável, eu posso começar a prestar atenção e chegar à conclusão que ela é encantadora. Eu posso transformar a minha opinião sobre as pessoas. Eu posso transformar o meu olhar sobre o meu dia. Eu posso achar que o meu dia foi péssimo, ou posso falar que o meu dia foi um dia de muitos aprendizados. Se eu aprendi, eu sofri? Não. Se eu aprendi, eu reclamei? Não. Mas se meu dia foi péssimo, eu aprendi alguma coisa, eu fui feliz? Não, eu sofri. Quando se fala, então, do perdão e do esquecimento, nós temos que perceber que o esquecimento do perdão não é esquecer o fato, é esquecer o mal que o fato gera, é esquecer o desconforto que o fato gera, ou seja, é esquecer o sentimento que gera. Quantas vezes nós ficamos chateados com alguém, e aí uma terceira pessoa vem perguntar, e a gente fala assim, eu estou chateado porque o fulano me fez isso. E aí a gente começa a contar a história e começa a achar muito simples o que a pessoa nos fez para a gente estar com aquele bico com a pessoa. Nunca aconteceu isso com nenhum de vocês, comigo várias vezes. E aí você começa a florear a história, porque você tem que justificar a raiva que você está na pessoa ou o escândalo que você armou por nada. E você começa a aumentar o problema. Porque os outros vão ter que nos dar razão. Porque o esquema é que nós queremos todo mundo partidário. E nós queremos ser partidários. Nós achamos que amigo é aquele que nos defende. Mesmo quando nós estamos errados. Principalmente, aliás, quando nós estamos muito errados. Porque ele vai passar a mão na nossa cabeça e falar assim, imagina, não tem problema nenhum você ter matado o outro. Você quer, mata mais um. Olha, eu tenho uma pessoa aqui que você pode matar para mim facinho. Na verdade, a gente gosta dessas coisas. Quando a gente fala de buscar aprovação, a gente não busca aprovação para distribuir lanche na rua, para ajudar o outro. Não, a gente busca aprovação para ir para balada, para beber, para comer demais. Não é? Para desobedecer às leis. Por isso que quando nós estamos em grupo, nós fazemos um monte de asneira que sozinhos nós não fazemos. Porque nós perdemos a identidade. E aí é o grupo. E a culpa é do meio.
Ou seja, já terceiriza. Não, eu fiz tal coisa porque fulano me levou a fazer isso. Não, cuidado. Não é bem assim. Nós somos donos da nossa vida. Para nós evoluirmos, nós temos que ter as rédeas da nossa existência, da nossa vontade. E aí nós só vamos fazer o que nós quisermos, certo ou errado. O grande problema qual é? É a responsabilidade. Porque se eu falar em responsabilidade, o esquecimento vai existir? Eu vou esquecer o que eu fiz de errado? Não. Mas eu vou estar, eu deverei estar disponível para correção. Eu tenho que estar, eu não usei cinto de segurança, eu estava falando no celular, fui multada, a multa vai chegar na minha casa. Para licenciar o carro eu vou ter que pagar. Ponto. Eu fiz o que eu quis, descumpri a lei da forma que eu quis, e para poder continuar usando os meios que eu tenho para viver, eu vou precisar pagar a conta. Isto chama-se direitos e deveres. Nós queremos os direitos, os deveres. Ninguém tem direito se não tiver dever. Primeiro, tudo na lei divina depende da nossa proatividade. Primeiro nós vamos ter que fazer para depois receber. A lei divina não é proativa, ela é só reativa. Mas ela é uma reativa muito legal. Por isso que não existe a lei de ação e reação. Existe a lei de causa e efeito. Porque na lei de ação e reação, a toda ação corresponde uma reação em igual intensidade. Esta é uma lei física. Causa e efeito só significa que todo efeito tem uma causa. Agora, qual é a proporção da causa e do efeito? Isso é altamente subjetivo. Subjetivo em que sentido? Eu, quando tenho os meus petis e chuto pau na barraca, sou muito menos responsável do que uma série de outras pessoas que não fazem o trabalho que eu faço, que é chegar aqui e começar a falar sobre moral, sobre evolução, sobre quanto nós temos que relevar, né? Eu prego, então a minha responsabilidade é muito maior. Então o meu piti gera um processo meu de consciência absoluto. Enquanto que alguém que é traficante, que mata todo mundo, que é corrupto, não tem consciência. Porque se ele tivesse, ele não ia conseguir continuar fazendo o que faz, porque eu não consigo, eu tenho um chilique, né? Eu fico uma semana fazendo vibração para a pessoa com quem eu tive o chilique, porque eu tenho que amortecer a minha consciência de alguma forma. Ninguém consegue viver com consciência pesada. Então, quando se fala de ação e reação, ou, como eu disse, de causa e efeito, a consequência é proporcional ao meu conhecimento e à minha ação. Não é o tamanho da ação. Não tem mal maior e mal menor. Descumprimento da lei divina é descumprimento da lei divina. O que vai mudar? Várias coisas. Então, eu tenho os meus chiliques, chuto o pau na barraca, mas eu tenho algumas pessoas, como ele, que gostam de mim, me acham muito simpática, e que se ele souber que eu estou numa situação de dificuldade, ele vai começar a vibrar por mim. Ele tem carinho por mim. Isso já vai dar uma amenizada na reação. Ou no efeito. Tá claro? Mas, se eu não consigo ter ninguém que goste de mim, o que vai acontecer com o efeito? Vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Se nós sairmos pelo mundo distribuindo a nossa verdade a respeito de todo mundo, o que nós vamos receber de volta? A verdade do mundo a nosso respeito. E aí é aquilo das etiquetas. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho pavor de adjetivo. Porque adjetivo gera uns enguiços incríveis. Porque uma pessoa é uma coisa ou é outra. Não, ninguém é etiquetado. Nós somos multifacetados, e tão multifacetados que nem nós sabemos todas as reações que nós somos capazes de ter. Então, não tem etiqueta. Ora, eu recebo de volta, então, pela lei divina, o bem que eu faço
como abatimento no efeito da minha causa. Isso é fantástico. Não é? Porque tudo que nós passamos poderia ser muito pior. Quem assistiu aqui Nosso Lar? Vou dar um exemplo bem prático. Assistiu. Por que o André Luiz é socorrido? Não. Não é da mãe. A senhora que rezava por ele e que ele atendia por obrigação, para ficar livre da mulher. Ele não atendia para ser bom. Tanto que quando ele descobre lá no nosso... Quando ele vê a mulher no Nosso Lar, ele fica injuriado. Aí quando ele descobre que foi a prece daquela mulher que o tirou da onde ele estava, ele começa a tentar ser simpático com ela. Isso é claríssimo no filme, é claríssimo no livro. E era difícil para ele vencer a aversão que ele tinha à mulher. Ele não suportava, a mulher achava a mulher uma chata. E esta mulher é que o tirou, a prece dela que o tirou da condição que ele estava. Por isso, meus amores, vamos começar a pensar em que tipo de relacionamento nós estamos construindo. Porque nós vamos precisar a vida inteira, enquanto nós ainda, quando eu digo a vida inteira, não é inteira não, estou exagerando, enquanto nós não chegarmos na condição de espíritos puros, nós vamos precisar da bondade do outro a nosso favor. Não vai ter como. Então vamos começar a não nos ofender. Vamos começar a não levar as coisas para o pessoal. Se alguém falar que a nossa roupa está feia ou que o nosso cabelo ficou horrível, não vamos dizer que a pessoa está dizendo que nós somos horrorosos. Não, a pessoa só pontuou. Nada é pessoal. Tudo é pontual. Porque aí as rupturas não vão existir. Ou vão reduzir. E reduzindo as rupturas, nós vamos ter menos relacionamentos a ter que reatar em situações de desgaste. E aí, quem sabe esse esquecimento que a reencarnação nos provoca, não precisa ser tão grande. Pode ser que aquelas pessoas que nos deem arrepio e ojeriza, nós comecemos a olhar com amor. Ou, pelo menos, com tolerância, pensando o que elas têm para nos ajudar a evoluir. Porque essas pessoas que nos ajudam a evoluir são aqueles que nos incomodam, que nos tiram da zona de conforto. Até estava brincando com os alunos esse sábado, se é que existe zona de conforto. Né? Porque a gente vem falando de zona de conforto e não tem coisa mais desconfortável do que a forma como nós vivemos. Então não é zona de conforto. É só zona no sentido de bagunça, não é? É só uma bagunça. O conforto não existe. O conforto é a meta. A nossa zona não é confortável. E nós precisamos sacudir. Já que não é confortável, vamos procurar uma região mais agradável. Vamos parar de gerar tanto tumulto à nossa volta. Vamos parar de gerar tanta encrenca, né? Quando eu falo tumulto, é de ser dono da verdade, de estar sempre certo. Vamos começar a ouvir a opinião do outro sobre um assunto e não sermos só nós a sermos certos. E vamos sempre pensar, a lei divina é sempre o bem. Tem gente que fala, e o que Jesus faria no meu lugar? Eu falo assim, não, cuidado com essa pergunta. Primeiro porque Jesus, como o Cristo, que é o que nós conhecemos, faria o bem. Se eu estou perguntando o que ele faria no meu lugar, é porque eu não quero fazer o bem. Porque, senão, não teria dúvida, eu iria e faria, não é assim? Agora, ele no mesmo processo evolutivo, no mesmo momento evolutivo que eu estou, o que ele faria, não tenho a menor ideia. Porque eu não sei como ele evoluiu como eu. Então ele também teve dúvidas, inquietações, também fez besteira, também bateu boca, ele fez tudo isso. Agora, hoje, como Cristo, ele cumpriria a lei divina. Toda vez que nós temos dúvida, é porque nós não queremos cumprir a lei. Porque quantas vezes a gente fala assim, não vou revidar. Aí vem aquela vozinha que fala assim, você é bobo? O que vão falar de você? Aí você vai lá e revida, só para mostrar para todo mundo que você tem orgulho, amor próprio e honra. E a gente arranja um enguiço tamanho de um elefante por causa de uma coisa que se chama orgulho e que a gente acha que é amor próprio. Por que não é amor próprio? Porque vai dar dor de estômago, pôr adrenalina, dar taquicardia.
tremedeira, não é isso que vai dar? E ainda gerar um monte de desafeto que você vai ter que resolver pelo esquecimento e por aquela coisa que nós adoramos fazer, que é perdoar. Nós adoramos perdoar, né, gente? Ai, sim, eu perdoei, mas não esqueci, eu perdoei, mas não quero ver, eu perdoei e, né, enfiei meu orgulho no 25º subsolo e perdoei. Perdoei. Mas cada vez que eu vou contar a história, eu sinto mais raiva ainda do que eu sentia antes. Se fez o esquecimento? Não. Porque o pessoal fala assim, não, é esquecer. Eu falo, cuidado com esse esquecer. Porque Emmanuel, todos os romances que a gente lê, a própria vida que Emmanuel nos conta, não tem esquecimento. Ele lembra de tudo que ele fez. Ora, e outra, se eu esquecer, que aprendizado eu tenho? Nenhum. Eu não tenho que esquecer o fato, eu tenho que esquecer o que aquele fato gera. Ou seja, aquela situação tem que passar a não gerar mais nada. Só informação. E a coisa mais chata do mundo é a informação. Você no aeroporto ou na rodoviária, aquela voz monocórdia falando assim, atenção, senhores passageiros. Não é assim? Isso é informação, isso não é, ai não, olha que interpretação. Não, ela está dando uma informação, ponto. Nós temos que aprender a lidar com informações objetivas. Né? E aí eu trago, sempre que eu falo do perdão, quem já me ouviu falar sobre isso já está até cansado, mas existe um psicólogo norte-americano que se chama Fred Luskin. E ele estudou muito o perdão, ele estuda muito o perdão. E ele tem um livro que se chama O Poder do Perdão. E nesse livro, ele apresenta os 8 passos para o perdão. Eu adoro isso. E depois, ele apresenta 3 dicas para a gente saber se no fundo o rancor passou. A coisa é maravilhosa. E eu vou fazer um exercício com vocês. Então vamos lá. Primeiro passo para o perdão. Colocar a raiva para fora. Porque interna ela vai corroer e a externa constrói. Colocar a raiva para fora não é bater no outro, quebrar tudo, não é isso. É simplesmente eliminar a raiva, colocar ela lá, você aqui, essa raiva não me pertence. Ou seja, pratica o desapego. Se desapega da raiva. Coloca a situação no tamanho dela. O nosso problema se resolve quando? Quando a gente põe ele lá na cadeira, olha para ele e fala assim, alô, você não é meu. Não é assim? E aí a gente faz com o nosso problema o que a gente diz para o outro fazer com ele, com o dele. O outro resolve, a gente não é assim? É muito legal isso, né? Segundo ponto, contar para alguém. Contar para alguém não é dentro daquele critério que eu falei antes, que daí a gente começa a descobrir que a coisa é deste tamanhinho, mas alguém tem que ficar com pena de mim e me dar razão, e eu vou aumentando. Não, é só contar. Terceiro, eu adoro isso, relembrar a história sem vitimizar e sem demoniar o outro, ou seja, a emoção ficou do lado de fora. Olha, gente, hoje me aconteceu tal coisa assim, 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 assim. Ponto. Lembrem do anúncio no aeroporto ou na rodoviária. Atenção, senhores passageiros. É informação. 4 pontos. Tente entender, tintim por tintim, o que aconteceu. Bom, aqui é um pepino. Porque quando vai entender tintim por tintim, a gente descobre que a gente levantou torto, porque está com torcicolo, porque foi na academia, puxou mais peso do que podia, porque está com dor de estômago. Começa a descobrir um monte de coisa, ou então vem aquela frase ótima, hoje eu estava tão carente, estou tão fragilizado, né? Ou seja, tintim por tintim. Percebe? É dissecar a situação. Vamos lá. Qual a razão de tanta amargura, né? Tem que ter um motivo. 5º ponto, observar-me, entender o meu papel, né? Que a raiz do mal sofrido está em mim. E qual a minha parcela de responsabilidade no ocorrido? A pessoa me olhou. Como hoje eu estou precisando arranjar um enguiço, ela já me olhou torto, eu já vou lá perguntar por quê, o que foi que ela viu. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Eu estou exagerando muito. Eu sei que eu sou exagerada, entendeu? Mas tem que ter alguma graça, porque senão a gente só apanha, né? Então, vamos pensar nas coisas com algum humor, né? 6º ponto, refletir sobre a atitude de quem me feriu. Ou seja, ver as semelhanças e diferenças que eu tenho com a pessoa. Quando eu não gosto de alguma coisa, como é que eu ajo? Quando alguém me fala,
chega para mim e fala assim, vou te fazer uma crítica construtiva. A pessoa só brigou comigo porque eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Eu adoro, né, quando falam para mim que vão fazer uma crítica construtiva. Primeiro porque não tem crítica construtiva. Vai no dicionário, se a gente for no dicionário olhar o que significa crítica, é julgamento. Para julgar, você tem que desconstruir, tendo como base o teu padrão de valores. Ou seja, você está construindo o quê? O outro que vai ficar espedaçado tendo que se construir sozinho. Porque não é isso que acontece conosco? Quando o pessoal vem com a crítica construtiva pra gente? Nós vamos começar a observar e fazer análise, ponto. Comentário. Olha, vou te dar uma sugestão. Cuidado também com a sugestão, mas não critique. Voltamos para os adjetivos. Colocar-me no lugar do outro. Praticar uma coisa que se chama alteridade. É uma coisa que está na moda, apesar de ter sido uma corrente filosófica desenvolvida no final do século XIX, começo do século XX, por um judeu alemão que se chama Martin Buber. A alteridade é melhor que a empatia. Porque a empatia é se colocar no lugar do outro, ninguém consegue. Porque eu, na situação de vocês ou vocês na minha, cada um vai reagir de um jeito na mesma situação, não é isso? Sendo irmãos, sendo criados juntos, por quê? As nossas experiências são diferentes. Agora, a alteridade é respeitar o outro no contexto dele. Muda completamente. Eu digo que se eu tivesse nascido na faixa de Gaza, eu teria sido, e mulher, eu teria sido a mulher primeira, e a primeira, olha, eu faço questão disso, a primeira mulher bomba a explodir no mundo, isso teria acontecido aos meus 12, 13 anos. Porque eu adoro arranjar enguiço e comprar uma briga. E adoro defender o meu ponto de vista. Então, eu teria explodido. Eu não estaria falando de Deus, do evangelho, de moral. Eu poderia estar falando, né, de como eles pregam a jihad. Eu poderia estar fazendo isso, mas eu não estaria fazendo o que eu faço aqui, com certeza. 7, compreender. É coisinha difícil. 8, extrair ensinamentos positivos. Meus amores, esses são os 8 passos do perdão. Simples. Não. Imagina. Quando chega aqui no 2, no 3, relembrar a história sem se vitimizar, já dançou. Até o 2 a gente vai razoavelmente. No 3, começa o início. Né? Aí, depois de tudo isso, você chegou no 8. Você percebeu o ensinamento, tudo bonitinho. Aí ele dá mais 3 dicas. Primeiro, verificar se ainda sente raiva ou desejo de vingança. Imagine a pessoa batendo na porta da casa 3 horas da manhã para te pedir um favor. Como você reagiria? Eu estou dando como eu faço. Tô dizendo que mas cada um tem aquelas situações críticas, né? Segundo, verificar se há indiferença. Eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim, tudo bem, o que aconteceu? Tô com que problemão. Nossa, não, que coisa. E ponto, né? O que está acontecendo com a pessoa, a gente não está nem um pouco interessado. A gente não vai começar a querer os detalhes sórdidos, né? Conta pra mim tudinho. Já que você chegou aqui essa hora, me tirou da cama, vem me conta tudo, tintim por tintim. Não, imagina, né? Aí no terceiro, é recontar o episódio sem vitimizar-se. Ou seja, depois de tudo isso, nós vamos ter que nos reencontrar com o episódio e conosco mesmos. E aí o perdão se fez. É simples. Eu acho muito mais simples não se ofender. Sinceramente, nada contra. Mas eu acho muito mais simples não se ofender. E Jesus nos dá a receita, eu já estourei meu tempo faz tempo, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Que fazer uma continha básica dá 490 vezes. Essa é a matemática mais básica possível. Que transformando isso em dias, nós temos 1 ano, 4 meses e 5 dias. Se nós passarmos 1 ano, 4 meses e 5 dias não se ofendendo, nós mudamos ou não mudamos o nosso padrão? E não é perdoando todo mundo uma vez só. Ou seja, eu perdoo ele pelo que ele me fez agora. E está perdoado. Não. É perdoar
Não é perdoar 10 vezes o mesmo problema. É perdoar problemas diferentes. Pessoas diferentes. É disso que Jesus nos fala, né? E é isso que nós precisamos começar a refletir. Se nós ficarmos 1 ano, 4 meses e 5 dias perdoando, nós vamos precisar ainda perdoar mais alguém? Primeiro não, porque nós teremos perdoado a nós mesmos, nós teremos mudado o nosso padrão. Não precisaremos esquecer sentimentos, emoções desagradáveis. A nossa vida estará num outro patamar. É esse o recado. Avante sempre, com confiança, com a certeza de que tudo é bom. Só basta a gente mudar o olhar. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Kátia. Vamos passar umas perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Kátia? Pode me bater também, não tem problema. Eu não levo pro pessoal, não guardo mal. Porque eu não quero perdoar. Bom, Kátia, já que tá todo mundo mais tímido, né? E eu sei que a gente já avançou um pouquinho na hora. É 2 coisinhas básicas, assim, bem difíceis, mas muito básicas, né? É assim, o ser humano tem aquela mania, eu falo por mim, sempre por mim, né? São 2 situações assim, e aí vem a questão do esquecimento. Primeiro é aquele que acha que já carrega de outras vidas um problema, né? Por exemplo, eu tenho a nítida impressão, eu juro para você, desde quando eu nasci, que eu na Via Crucis, eu cuspi em Jesus, eu juro, Tirou eu pedra da cruz. Nossa, eu joguei em Jesus, cuspi nele, eu tenho certeza que fiz isso, quer dizer, pura viagem, né? Porque eu trago isso comigo, talvez, né? E tem... Você não fez encarnado? Fez Não é? desencarnado, porque nós ainda não chegamos nem perto. Então, a gente tem isso mesmo de trazer, achar que é do teu passado, achar que é das coisas, uma visão um pouco mais espiritual. E a outra também, trazendo mais para o material, e aí tem a ver também com esquecimento, essa coisa de você achar que nasceu marcado. Talvez, então, não sei, se é todo mundo que... Aí eu nasci com uma marca, eu tenho que sofrer. Então, para nós espíritas não existe fatalidade. A única fatalidade é que nós vamos ser espíritos puros. Esta é a fatalidade da lei divina. Nós somos criados por Deus para sermos espíritos puros. Se vai cair a cabeça... Ah, não, caiu na minha cabeça, estava escrito no meu programa reencarnatório. Gente, programa reencarnatório, nós mudamos a cada segundo. Todas as minhas escolhas me dão autonomia. Claro, tem coisas que a gente quer mudar e não consegue. Mas não consegue não é porque não é para nós mudarmos. É simplesmente porque nós não fizemos o devido aprendizado com aquilo. É como na escola, você estuda... Você presta um exame, faz uma prova, depois você vai fazer um exame, aí para se formar você vai fazer outro exame, e no teu dia a dia você vai ter que lembrar daquilo, não é assim? Eu estudei álgebra, muita álgebra na minha vida, muita álgebra, não trabalho com isso, adorava estudar álgebra, era excelente, eu calculava logaritmo de cabeça, se puser um logaritmo para mim eu não sei mais nem ler aquilo. Eu aprendi? Não. Eu vou ter que, se eu for mexer com aquilo, eu vou ter que estudar tudo de novo. Claro, vai ser mais rápido? Vai. Vai ser mais rápido. Mas eu não lembro mais como faz. Nós só aprendemos quando nós não temos mais que refletir. Ou seja, quando nós criamos automatismos. E nós temos que criar o automatismo no bem. Esse automatismo está implícito em nós. Porque nós fomos criados para sermos bons. E somos criados por Deus, que é o ser perfeito do universo. Né? É a perfeição absoluta. Ora, e não é o ser, né? A gente fala ser porque a definição básica é que Deus é a inteligência suprema, causa primária. Então ele não é um espírito, ele não é um ser. Mas é uma forma mais fácil aí de entender. Mas nessa trajetória, o aprendizado vai exigir que nós sigamos aquele primeiro impulso do não vou revidar, deixa para lá. Esse é o bem que há em nós. E nós fazemos o que com isso? Agimos no contrário. Então, o bem é automático. O que não é automático, mas o que é mais automático que o bem é o orgulho, a arrogância, a prepotência. E vem todo aquele monte de adjetivo que a gente adora. Né? Essas coisas é que vão dificultando. Não existe fatalidade, ninguém nasce marcado. Se eu tinha que ser médica e não fui ser, resolvi fazer o que eu faço, que não tem nada a ver com isso, não significa que eu
tudo que me acontecer em decorrência da escolha que eu fiz, não tem nada a ver com o meu programa reencarnatório. Não tem nada a ver com o meu passado, tem a ver com as minhas decisões presentes. Se eu tenho um ataque de ira, saio desembestado, sou atropelada, isso não estava escrito. Porque ninguém vem com programação para ter ataque de ira. Ninguém vem programado para prejudicar o outro ou a si próprio. Não, o livre-arbítrio é um problema, né? Porque a gente acha que tem muito, não tem nada e já faz um estrago suficiente com ele. Se tivesse 100%, livre-arbítrio 100% só no bem. Porque aí você só vai escolher a forma de fazer o bem. São sutilezas. Então nós mudamos. Se eu resolver hoje, se eu tivesse resolvido hoje que eu não ia levantar, eu não estaria aqui. Então tudo que me aconteceu ao longo do dia não teria acontecido, porque eu teria ficado dormindo. Percebe? Isso não está no meu programa reencarnatório. Ninguém está marcado para nada. Isso não existe para nós espíritas. Né? Não existe maldição, não existe praga, não existe olho gordo. Não, existe a minha sintonia. Eu me sintonizei, eu recebi. E a sintonia se dá pelo exercício da vontade. Por isso o Espiritismo trabalha com uma das coisas mais complexas para nós, que é sermos os donos do nosso destino. É ter as rédeas na mão. Lembrando daquilo que eu falei para vocês da lei de causalidade. Tudo é causa e efeito. Isso não tem a ver com aquilo que eu vim programada para fazer. Então, como nós não sabemos, graças ao esquecimento, para o que nós viemos programados, vamos tomar por princípio de darmos o melhor possível e fazermos o melhor possível tudo que nós nos propusemos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se eu vim preparada, se estava no meu programa reencarnatório, fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Mas se eu me propus a fazer, eu tenho que ser responsável, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer com que a mensagem que eu acho importante seja absorvida por vocês. É só isso. E dando o meu melhor. E fazendo, inclusive, uma reflexão do quanto eu não consigo cumprir aquilo que eu prego. Sem peso na consciência. E deixando claro para todo mundo que se me virem na esquina tendo um petit, sou eu mesmo. Não é minha sósia. Sou eu. Porque nós somos iguais. Todos somos iguais. Eu sou igual ao Fernandinho Beiramar, ao pastor não sei o quê, ao traficante não sei das quantas. Em níveis de consciência diferentes. Mas eles vão evoluir como eu estou evoluindo e vão chegar onde Jesus chegou. E podem chegar mais rápido do que eu. Esta é a sacada, porque eles podem tomar consciência e mudarem, como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, completamente a sua vida no momento que toma consciência. E eu fico marcando passo, porque acho que já está ótimo. Né? É isso que a gente tem que mostrar, ficar esperto. Tá bom? Lembra que tudo é mutável também. Tudo. Né? E não ficar achando que fez, vai acontecer. Não. Tudo é mutável, não. Tem duas coisas que não são. Quer dizer, que não, se reflete em uma só. É a lei divina, e que é o bem, que é o amor. Isso não muda. Isso vale para o universo todo. Todo o resto é descumprimento da lei. O mal não existe. É só parar de descumprir a lei que o mal desaparece. Beijo. Obrigado, Kátia. Obrigada. A Kátia vai ficar mais um pouquinho, tá? Quem quiser alguma dúvida, pode falar. Bom, então a gente, agora nesse momento, né, aproveitar essas palavras, aproveitar essa comunhão que nós fizemos, né, essa interiorização, e que possamos, enfim, pegar todo o amor que sentimos, para que possamos vibrar para as pessoas que necessitam, para os dirigentes desses países que se encontram em guerras, né, que possamos vibrar com muito amor, para que eles possam encontrar um caminho melhor, um caminho de menos sofrimento, sempre respeitando as decisões de Deus, as decisões da natureza, sabendo que tudo é progresso. Que possamos vibrar ainda para essas pessoas que estão nos hospitais nesses momentos, que se encontram agora cheias de dor, que necessitam de amor, que necessitam de paz, que Jesus, enfim, possa tocar no seu coração e que elas possam entender que talvez essa dor seja necessária para que possa evoluir
evoluir da melhor forma, que possamos vibrar ainda esses moradores de rua, que não têm um lar, que não têm uma família, que eles possam receber a luz, que eles possam receber o alimento também necessário a seu espírito, e que possamos entender que isso também faz parte da evolução. Possamos ainda vibrar para essas crianças que não têm lar, que não têm pai, que não têm mãe, que depende às vezes de ajuda das pessoas para sobreviver, que possa, enfim, o amor de Jesus e a sua misericórdia abraçar, Pai, essas crianças. Possamos ainda vibrar as pessoas que moram conosco, os nossos chefes, as pessoas que trabalham conosco, as nossas esposas, aos nossos maridos, que eles possam receber também, Pai, o alimento necessário e que possamos juntos entender nosso caminho, Senhor. Possamos ainda vibrar por esta casa, por esses amigos que têm nos ajudado, e que possamos levar essa luz de amor em nossos corações, aos nossos lares, aos nossos trabalhos, que possamos derramar ainda essa luz a quem necessite de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, e que o Senhor continue sempre nos ajudando e nos perdoando. Que assim seja. Agora nós vamos passar para os passos, tá? Só aguardar que a pessoa vai chamando na fila. Muito obrigado.